Em nome de Jesus, meu Deus, aqui estamos em tua santa presença. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, que esteja trazendo, meu Pai, o revestimento à tua igreja, esteja fortalecendo, meu Pai, aquele que está fraco, esteja indo, meu Pai, de encontro àquele que está caído. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a tua casa, eu apresento o teu povo, eu apresento a tua igreja nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, que esteja, meu Pai, derramando sobre a tua casa o fortalecimento, o renovo da parte de Deus sobre o teu povo. Renova a tua igreja, meu Pai, fortalece o teu povo, meu Pai, esteja, meu Pai, indo de encontro àqueles que estão perto, àqueles que estão distantes, esteja trazendo a tua santa presença, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, eu apresento o nosso pastor, o pastor Edson, meu Pai, este homem de Deus, o qual o Senhor, o Deus eterno, o Deus altíssimo, tem levantado na terra para trazer a tua palavra. Meu Pai querido, peço em nome de Jesus que usa uma vez mais o teu servo com o poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8 a seguir, para a nossa meditação nessa noite. Glórias a Deus. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8 a seguir. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desfilaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quanto já se havia retirado os filhos de Israel, e se levantou e os feriu os filisteus, até que a sua mão ficasse pregada na espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento ao povo, e voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou ali um grande livramento. Os irmãos podem dizer amém? Os irmãos podem sentar dando glória a Deus. Irmãos, nós na última oportunidade que tivemos, nós falamos sobre Benaia, que era entre os 30, um dos valentes também de Davi. E nessa noite, nós escolhemos esses outros 3 nomes, ao qual nós citamos aqui nessa noite. Cada um com as suas características, cada um com a sua expertise, mas cada um desses 3 homens, tanto Josebe Basebate, quanto Eleazar e Samar, todos esses 3 homens eram homens valentes que estavam à disposição de Davi
e o nome do Senhor, ele foi engrandecido através destes 3 homens. Ninguém pode chegar a um lugar sozinho. Ninguém consegue vencer sozinho. Ninguém consegue superar sozinho muitos obstáculos. Somente aqueles que são valentes e aqueles que estão diante do Senhor, ele tem a possibilidade de vencer uma guerra, de vencer uma batalha. E Deus nessa noite, ele está procurando pessoas, homens e mulheres, dispostas a permanecer na batalha, vencendo, lutando e guerreando em o nome de Jesus. Então ninguém vence sozinho. Muitas das vezes, para vencer, Davi precisou desses valentes. Muitas das vezes, Davi precisou, para crescer, conquistar, ele precisou estar ao seu lado esses homens valentes, entre eles esses 3 principais. E eu digo para você nessa noite, talvez a sua batalha é grande, talvez a sua luta é grande, talvez os seus problemas é grande, e você também precisa de alguém para compartilhar. Talvez você está passando por um momento difícil, e às vezes é algo que você talvez não possa compartilhar comigo, mas que você possa compartilhar com Valquíria, possa compartilhar com a irmã Sara, possa compartilhar com os nossos irmãos obreiros que aqui estão, que também estão a trabalho, a serviço do Senhor. Mas o importante é que talvez você, para vencer esta dificuldade, esta luta, este problema, você precisa entender, assim como Davi entendia, que ele não conseguiria muitas das vezes vencer algumas batalhas, algumas lutas, algumas dificuldades, se ele estivesse sozinho. Davi, ele foi um grande rei, mas ele não chegou na posição ao qual ele precisava estar sozinho. Ele sempre precisou de pessoas valentes, de pessoas corajosas, de pessoas dedicadas, para que ele pudesse ser impulsionado a chegar naquela posição ao qual também Deus determinou que ele chegasse. Louvado seja o nome santo do Senhor. E entre todos estes estavam estes 3 homens valentes, com suas características diferentes uns dos outros, com seus, como eu disse, as suas expertises diferentes uma das outras. Mas uma coisa estes homens tinham em comum: estes homens, eles não fugiam das suas batalhas. Estes homens, apesar de ter tido batalhas diferenciadas entre eles, apesar destes 3 homens ter tido problemas diferentes, adversos entre eles, mas uma coisa em comum esses homens tinham: eles não corriam de uma luta, eles não corriam de uma guerra, eles não corriam de uma batalha. Deus nesta noite está dizendo para você que você também, assim como estes homens, precisa ter isso em comum: não correr das lutas que virão, não correr das batalhas que virão, não correr das dificuldades que virão. Estes 3 homens, eles tinham consigo outros homens que também lutavam aos seus lados, mas em algumas batalhas, em algumas lutas, entre eles muitos homens ao seu redor, que também faziam parte daqueles soldados de Israel. Mas quando vinha a dificuldade, quando vinha um problema, quando vinha a luta, muitos daqueles homens corriam, fugiam, saíam fora, porque não estavam totalmente preparados para uma guerra. Mas estes 3 homens, Josebe, Eleazar e Samar, eles não fugiam de uma batalha. Deus está dizendo para você: seja forte, não fuja da guerra, seja forte, não fuja da batalha, seja forte, não fuja da luta, porque Deus, ele tem algo extraordinário. Louvado seja o nome santo do Senhor na sua vida. Grande és o Senhor. Não fuja. Estes homens não fugiram quando a batalha aconteceu. Estes homens não fugiram quando os problemas surgiram. Pelo contrário,
estes homens, independente de quem estava à sua volta, independente de quem estava no seu cerco ou ao seu redor, estes homens encararam todas as situações que vieram contra as suas vidas. Existem pessoas nos dias atuais, nos dias de hoje, que eles não estão mais encarando quando vem uma luta, quando vem uma guerra, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade. Existem pessoas que estão abaixando a sua cabeça, existem pessoas que estão desistindo, existem pessoas que estão desanimando, existem pessoas que estão perdendo a coragem. Mas eu repito para você nesta noite, Deus nesta noite quer que você seja como estes 3 homens, enfrente tudo o que vier pela sua frente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite, que não importa o tamanho da sua batalha, não importa o tamanho da sua guerra, não importa o tamanho da sua luta, o que importa é quem está conosco. O que importa em meio às nossas lutas, em meio às nossas guerras, é quem está conosco. E quem está conosco é o Senhor Jesus Cristo, que se faz presente neste ambiente nesta noite. Ele está contigo em meio às suas guerras, Ele está contigo em meio às suas batalhas. Não importa o tamanho do problema e da dificuldade, o que importa é quem está contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sai daqui nessa noite com esse entendimento, sai daqui nessa noite com essa sabedoria, sai daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Não fugiram quando a batalha aconteceu. Não importa, como eu disse, o tamanho da guerra. Se estamos dispostos a permanecer de pé, o Senhor, Ele nos garante a vitória. Se nós estamos dispostos, se nós estamos, eu disse mas nas primeiras palavras, que Deus procura homens e mulheres dispostos. Deus procura pessoas dispostas. Ninguém vence sozinho. Deus está procurando pessoas dispostas para o seu reino. Deus está procurando pessoas dispostas para fazer algo grandes para Ele. Deus está sempre à procura dos seus fiéis nesta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus nessa noite, Ele está vendo se você está disposto. Ele está vendo qual é a sua disposição. Tem gente que nos dias atuais tem disposição para tudo, mas não está tendo mais disposição para cumprir com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem gente que tem disposição para tudo, mas não está tendo mais disposição para congregar, para orar, para jejuar, para vencer, para lutar, para guerrear, para acordar nas madrugadas. Tem gente que está perdendo a disposição, mas nesta noite Deus vai derramar uma posição, uma disposição maior sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Deus nesta noite vai derramar sobre as nossas vidas uma maior disposição, um maior ânimo, uma maior coragem, para que nós venhamos lutar de frente em meio às lutas. Hoje os irmãos viram que é o que aconteceu lá no Tibete e no outro país que me faltou o nome aqui agora. A inundação de lama que saiu carregando carros, motos, casas, pontes, pessoas correndo da nuvem de lama que vinha desse lado, correndo para este lado. Mas ao chegar num certo ponto deste lado, outra nuvem de lama desceu sobre eles. Correram para a morte, correram para não tinha opção, correram para a morte. Nós temos que dar glória a Deus, irmãos, nessa noite, porque nós temos um país que até agora, até este momento, nós temos uma cidade, um estado que até esta hora, até este momento, nós temos tido a oportunidade de enfrentarmos as nossas lutas neste ambiente chamado casa de oração.
Deus tem nos dado a oportunidade de sairmos da nossa casa, de sairmos do nosso leito de casa e virmos de frente à igreja, à casa de oração e agradecermos a Deus pelos livramentos, por mais difícil que tenha sido ou seja a sua vida, mas você não está passando aquilo que aqueles irmãos estão passando no dia de hoje. Perderam famílias, perderam bens, perderam estrutura, perderam muitas coisas e principalmente perderam a vida, e muitos deles até perderam a salvação das suas almas. Mas nesta noite eu repito para você, Deus está te dando ainda a chance de lutar, Deus está te dando ainda chance de batalhar, de correr, de vencer, para que o nome dele seja engrandecido. Deus ainda está te dando chance. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o primeiro homem ao qual nós vamos falar nessa noite é Josebe Batsebete. Josebe Batsebete. Esse homem, a Bíblia diz, onde nós lemos nessa noite, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, a Bíblia diz que este homem, ele enfrentou 800 soldados filisteus. Este homem, em uma batalha onde outros israelitas que ali estavam com ele fugiam, correram, recuaram, voltaram para trás. E eu vejo aqui nesta noite um número de 17 irmãos que não recuaram, que não fugiram, que estão permanecendo firmes nessa noite, lutando contra os seus problemas, lutando contra as suas lutas e contra as suas guerras, e estão aqui glorificando o nome santo do Senhor. Mas existem pessoas, existem homens, existem mulheres que poderiam estar aqui nessa noite, não estão aqui nessa noite. Às vezes o irmão fala, ou pode dizer, o pastor fica batendo muito nessa tecla, mas é necessário eu falar, batendo nessa tecla, para que nós venhamos compreender, para que nós venhamos valorizar, entender que muitos ali que fugiram, que estavam junto com este homem chamado Josebe, fugiram, israelitas, soldados escaparam, fugiam, ficou somente este homem, e aqueles que fugiam, eles não tiveram a oportunidade de ver o extraordinário nas suas vidas. As pessoas que fugiram, que recuaram, que voltaram para trás, que estavam indispostas, eles não tiveram a oportunidade de ver o extraordinário de Deus sobre as suas vidas. Mas este homem chamado Josebe, que permaneceu naquele lugar, ele pôde ver, mesmo que ele via uma numerosa multidão, mas este homem chamado Josebe, ele pôde ver, ele pôde compreender, ele pôde visualizar a grandeza de Deus, aquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa. E eu digo para você nessa noite, que permaneceu aqui nessa batalha, enquanto muitos já recuaram, Deus vai fazer você enxergar, assim como este homem chamado Josebe. Deus vai fazer você visualizar, ver, entender, compreender uma grandeza tão grande, porque você ainda permanece disposto a lutar para que o nome do Senhor seja agradecido. Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai mover, vai transformar, modificar, fazer o que for necessário para que você veja algo extraordinário, assim como este homem viu, chamado José. Este homem, ele enfrentou grande batalha. Meus irmãos, vamos imaginar, vamos visualizar pela fé este homem sozinho aqui, porque todos os outros correram.
correram. Este homem sozinho aqui, olhando para uma grande multidão de 800 soldados inimigos, mas este homem, guerreiro, valente, ele visualizou ali um número muito grande, mas este homem, ele entendia que ele não estava sozinho em meio àquela guerra. Apesar dele olhar com os olhos naturais para trás e ver que não existia mais nenhum daqueles que estavam juntos e faziam parte do mesmo exército com ele, ele olhou para trás e viu que todos tinham fugido, estavam longe, correram a distância, aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais, ele entendia que nas suas mãos tinha uma lança, mas independente da lança que tinha em suas mãos, este homem, ele entendia que Deus era com ele. E eu quero dizer para você nessa noite, entenda, por mais que você ache que você está sozinho, por mais que você entenda que você está sozinho, o pastor não me visita, o pastor não vai lá em casa, os presbíteros não vão lá em casa, os diáconos não vão lá em casa, ninguém me procura, ninguém se importa comigo. Talvez você acha que você se encontra sozinho, mas eu digo para você nessa noite, se você não recuou, se você permaneceu, se você está disposto a lutar contra a multidão de inimigo que se encontra na sua frente, Deus esta noite, Ele vai fazer o que for necessário para que a vitória chegue nas suas mãos e você vença esta multidão de problemas. Deus vai te dar vitória nessa noite. Você pode dizer amém por isso? Os nossos inimigos estão se levantando contra nós. Os nossos inimigos, os fariseus, os filisteus, estão se levantando contra nós. Está se levantando. Não se engane, não pense que o inimigo ou os nossos inimigos, ele se levanta somente contra mim. Não se engane que o inimigo, ele só levanta somente contra os obreiros desta casa. Não se engane, o inimigo, ele se levanta em todos os aspectos e em todas as circunstâncias, mas ele se levanta para cair, porque você permanece de pé, firme, determinado a lutar contra ele e a vencê-lo em o nome de Jesus. Você está determinado a vencê-lo em nome de Jesus? Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali estava este homem, enfrentando essa grande batalha. Os irmãos imaginaram a cena. Estava ali este homem, sozinho de um lado, e outra grande multidão do outro. E ele poderia olhar para a multidão e dizer: não tem jeito, não vai ter jeito. Ele poderia olhar para aquela multidão e pensar: se todos correram, talvez eu deveria fazer o mesmo. Se todos desistiram, talvez eu poderia fazer o mesmo. Se ninguém quer vir mais na quinta, eu também poderia fazer o mesmo. Se talvez ninguém quer mais visitar alguém, eu também poderia fazer o mesmo. Talvez este homem poderia ter entendido que se ninguém quer mais ofertar, eu também poderia ter desistido. Este homem tinha toda a razão para pensar em desistir, porque ele estava sozinho em meio àquela batalha. Talvez você, da mesma forma, tem toda a razão, ou pensa que tem toda a razão em tentar voltar para trás. Você pensa que tem todos os motivos de se retornar, recuar, retroceder. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: fique firme, que você vai vencer. Fique firme, que você vai guerrear e vai vencer esta batalha, esta multidão de problemas. Em meu nome você vai vencer. Em meu nome você vai vencer. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: em meu nome você vai vencer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é o tamanho do inimigo
Não é o tamanho do problema que determina a vitória. Tem gente que está olhando o tamanho do problema e está esquecendo de olhar o tamanho do Deus que está conosco. Tem gente que está enfrentando problemas no casamento, problemas conjugais, problemas familiares, problemas da saúde, problemas adversos, e estão olhando para o tamanho do problema, estão olhando para o tamanho da dificuldade, estão olhando para o tamanho da luta, da batalha. Mas eu volto a repetir, não é o tamanho da batalha, não é o tamanho da luta que importa, não é o tamanho da guerra, não é o tamanho do gigante, não é o tamanho do leão, não é o tamanho do problema que se levanta. O que importa é quem está contigo, e Deus está contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E com Deus você vai vencer todas as batalhas. Com Deus você vai vencer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode pensar que está sozinho diante dessa situação, mas Deus está contigo. Deus está comigo, Deus está conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não conte os inimigos antes de lembrar quem está ao seu lado. Talvez a gente comece a contar, nossa, é inimigo aqui, é inimigo ali, é inimigo lá, é inimigo aqui, é inimigo ali, é inimigo lá. Começa a ver os problemas, enxergar os problemas e dividir os problemas e visualizar os problemas. Talvez a gente tenha esse hábito de fazer essas coisas, mas nessa noite eu volto a repetir para você: não olhe o tamanho dos seus problemas, não conte a quantidade de inimigo que você tem. Preste atenção em quem está do seu lado, visualize quem está do seu lado. Deus está do seu lado. Está doendo, está difícil, está complicado, mas Deus está do seu lado. Este homem com uma lança em suas mãos, este homem derrotou, venceu todos aqueles 800 filisteus, todos aqueles inimigos. Vinha um e ele com a lança lançada no coração, retirava, vinha outro, enfiava a lança nos seus pescoços, vinha outro, ele feria em todas as partes que ele poderia, no corpo humano. Ele sabia onde deveria atacar, ele sabia o que deveria fazer. Deus está dizendo para você nessa noite: você sabe o que tem que fazer, você sabe, você entende o que você tem que fazer, então faça para que você venha vencer esses homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faça que você vai vencer, faça que você vai vencer. E este homem venceu com a sua lança. Ele matou 800 homens, diz a palavra do Senhor. Mas existia outro homem chamado Eleazar. Está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 e 10. Este homem chamado Eleazar, homem valente, homem guerreiro, e da mesma forma, este homem estava em uma batalha, e todos os israelitas que estavam com ele também desistiram. É muito fácil desistir, é muito fácil parar. Tem gente que ele era para vencer batalhas constantes. Tem pessoas que estão perdendo batalhas porque estão desistindo delas. Tem pessoas que estão enfrentando lutas porque estão desistindo. Eu não vou mais não porque já é 7h30. Eu não vou mais não porque é 8 horas. Eu não vou mais não porque domingo eu vou. Domingo eu chego lá. Domingo eu chego lá para orar. Domingo eu chego lá para ver o que vai dar. Tem pessoas que estão desistindo. Tem pessoas que querem estar mais avante, mais à frente, mais fortes, mais determinados, mais habilidosos com as armas que eles têm nas suas mãos, mas estão perdendo as suas habilidades, estão perdendo os seus talentos, estão perdendo a sua fé, porque estão deixando algumas pessoas sozinhas batalharem e estão voltando para trás, estão recuando para trás.
Deus nesta noite está dizendo para alguém: não recue, não volte para trás, não desanime. Existem coisas importantes que você deve fazer, existem coisas importantes que você ainda deve cumprir. Não volte, não retroceda, não desanima. Busque mais, ore mais, jejue mais, consagre mais, leia mais, se esforce mais, para que Deus venha te dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. E estava este homem chamado Eleazar. Todos fugiram, só ficou ele e Davi. E ele, com a sua espada na mão, ele começou a matar, a lutar. Somente ele e Davi estavam ali. Todos os restantes retrocederam. Eu não estou dizendo, irmãos, que muitos retrocedem com maneira justificativa. Tem gente que está doente, tem gente que não consegue mais nada, tem gente que está trabalhando. Tudo isso a gente entende. Mas eu estou dizendo para pessoas que têm tempo, mas não têm coragem. Eu estou dizendo para pessoas que têm habilidades, mas não têm disposições. Eu estou dizendo para pessoas que têm algo da parte de Deus, mas já não estão tendo mais vontade de permanecer. Estão recuando. Recua 1, recua 2, recua 3, retrocede 4. Mas é este homem chamado Eleazar. Ele fica ao lado de Davi. Ele fica ao lado de Davi. Fique do lado do seu dirigente, fique do lado do seu pastor, fique do lado dos seus cooperadores, fique do lado dos seus presbíteros, fique do lado dos seus dirigentes, fique do lado dos seus porteiros, fique do lado de alguém que está precisando, fique do lado desta pessoa que está clamando por ajuda, clamando por socorro. Faça a sua parte. Não fique achando que é a obrigação de lutar é do outro. Não fique achando que a obrigação de vencer não é sua. Esta guerra é de todos. Você faz parte deste exército e você precisa também estar disposto a vencer esta guerra em nome de Jesus. Não é seu marido que precisa vencer, não é você ou seus filhos que precisa vencer, não é o seu vizinho que precisa vencer. É você que precisa vencer, é você que precisa lutar, e Deus está contigo. Ele diz nessa noite: Ele está contigo, você não está sozinho em meio a essa luta, em meio a essa batalha. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E este homem, chamado Eleazar, ele não solta a sua espada por nada. Tem gente que está soltando a sua espada. Tem gente que não está tendo mais interesse naquilo que a sua espada pode lhe proporcionar. Tem gente que já não está tendo mais vontade de lutar com a sua espada, de manter a sua espada nas suas mãos. Mas Deus está dizendo: faça como Eleazar, não solte a sua espada por nada, não solte esta palavra que te sustenta por nada. Está difícil, está doloroso, está ruim, mas continue com esta espada nas suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Eleazar estava com Davi contra aqueles filisteus. Eleazar não fugiu na hora da batalha como os outros fugiram. Ele apenas segurou a espada e a espada ficou presa nas suas mãos. Muitos dizem que este homem teve uma cãibra tão forte porque este homem, ele lutou ali contra uma multidão de inimigos. Muitos dizem que a sua mão deu cãibra. Muitos dizem que de tanto ele matar homens, o sangue dos inimigos ficaram nas suas mãos e secaram nas suas mãos, e as suas mãos endureceram. Mas o certo é que este homem, ele não largava a sua espada em meio à sua guerra. Ele não largava a sua espada em meio às suas lutas. Ele não largava a sua espada em meio às suas batalhas. Deus, eu repito, está dizendo para você: não largue esta espada que Ele colocou nas suas mãos. Não largue
toque esta autoridade que Ele pôs nas suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem gente que está largando por causa das coisas mundâneas. Tem gente que não se espelhou em Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não largaram a sua fé pelas iguarias que os reis ofereciam a ele, ou que o rei lhe ofereceu. Eles permaneceram fiéis a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles permanecendo fiel a Deus, Deus o livrou das fornalhas. Deus está dizendo para você nesta noite: se você permanecer fiel, Ele vai te livrar tanto da fornalha como também dos inimigos que se levantam contra você. Mantenha a sua espada nas suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mantenha a espada nas suas mãos. Irmão Wesley, procura aí Efésios 6,17. Efésios 6,17. Irmãos, há momentos que muitos vão fugir, que muitos vão desistir, outros vão dizer: não vale a pena. Talvez você já esteja ouvindo isso. Pessoas estão desistindo, colocam culpa em tudo. A espada não está amolada, a guerra não é minha, a batalha não me convém. Estão botando de tudo, desculpa em tudo. Talvez você já esteja ouvindo isso. Talvez você já esteja ouvindo dizer isso. Não vale a pena lutar. Mas eu digo para você: mas Deus está procurando pessoas que digam: eu não vou soltar a minha espada. Deus está procurando pessoas que digam: eu não vou soltar a minha espada. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não se aparte da palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo muitas coisas, como Sadraque, Mesaque e Abednego ouviu. Come disso que não vai te fazer mal. Viva desta forma que não vai te fazer mal. Pense desse jeito que não vai te fazer mal. Deixe de falar como você falava antes. Comece a falar desta maneira que nós vamos determinar para você. Talvez você está ouvindo muitas coisas, mas Deus nessa noite está dizendo: é a palavra do Espírito que é a palavra de Deus. É a palavra do Espírito que é a palavra de Deus. Não se aparte desta palavra. Você pode se apartar de outras palavras maldosas, outras palavras que querem enfraquecer o ministério, que querem enfraquecer a obra, que querem enfraquecer o pastor, que querem enfraquecer o grupo de louvor, que querem enfraquecer o grupo de cooperador. Destas palavras, se aparte delas, saia fora delas. Mas nesta noite, a palavra de Deus, do Espírito do Senhor, ela deve permanecer no seu coração. Você pode dizer amém nessa noite? Quanto muitos soltarem a espada, permaneça com ela na sua mão. Permaneça segurando. Não solte a sua fé. Não solte o seu chamado. Não solte esta palavra. Deus tem algo a realizar na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem. Mas você precisa lutar. O primeiro lutou e matou 800 homens com uma lança. O segundo lutou e matou diversos homens com uma espada. Agora Samar, o terceiro, lá no campo, ele matou diversos filisteus. Lá no campo, ele matou diversos filisteus. A Bíblia diz em 2 Samuel 23, 11 e 12, que havia ali um campo de lentilha, e este homem determinado resolveu defender este campo de lentilha. Este homem também estava com muitos ao seu redor. Muitos soldados israelitas estavam com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz que este homem, enquanto também muitos recuaram,
Este homem, ele permaneceu de pé, ele permaneceu firme, ele permaneceu guerreando, ele não soltou, ele não desanimou, ele ficou no campo de lentilha. Quando os filisteus chegaram, Samar estava no campo de lentilha, o povo fugiu, mas ele não recuou, ele não retrocedeu, mas Samar permaneceu firme. Ele também poderia fazer como os outros, ele também poderia recuar, ele também poderia retroceder, ele poderia também voltar, mas ele entendeu que a questão não era se ali o povo estava recuando ou não, a questão que ali era o campo que ele deveria defender. Deus está dizendo para você nessa noite: não tem problema quem recuou, não tem problema quem retrocedeu, não tem problema quem fugiu, mas Deus está dizendo para você: o que importa é o campo, é o lugar onde você está, o que importa é a congregação, é a igreja, é a sua fé, é a família, o que importa é estar diante do Senhor. Ele entendeu que o campo tinha importância, e então ele disse: daqui eu não saio, eu vou lutar e defender o campo de lentilha. Deus está dizendo para você: defenda a sua fé, defenda esta igreja, defenda o seu pastor, defenda os cooperadores, defenda o grupo de louvor, defenda este ministério, defenda o campo de lentilha que Deus colocou nas suas mãos. Louvado seja Deus. Defenda. Deus está dizendo para você: defenda, defenda, não fuja. E ele poderia fazer como os outros. A questão é que ele não entregou o que Deus colocou nas suas mãos. Deus está dizendo para você: não entregue o que Deus colocou nas suas mãos, não entregue naquilo que Deus colocou, determinou nas suas mãos. O Senhor efetuou na vida de Samar um grande livramento, porque ele permaneceu fiel ao Senhor, determinado em defender o seu campo de lentilha. Aquele campo de lentilha foi no meio daquele campo e defendeu aquele campo até todos os inimigos desistirem e morrerem, até todos os inimigos forem mortos. Ele continuou defendendo. Deus está dizendo, e eu repito: defenda o campo de lentilha que Ele colocou nas suas mãos. Você pode dizer amém nessa noite, irmão? Resumidamente, um venceu 800 com uma lança, outro venceu com a espada na mão, outro venceu o campo de lentilha, defendeu até o final, não desistiu, não desanimou, não retrocedeu. Nós vamos ficar até aqui. Outra hora a gente continua a mesma mensagem, se Deus assim nos permitir. Você pode dizer amém por isso? Deus nessa noite, Ele tem falado. E se você deu ouvido à voz de Deus através da sua palavra, saiba você nessa noite que você vai receber a sua vitória. Amém? Fique de pé nessa noite. Seu filho não veio, sua filha não veio, seu marido não veio, sua esposa não veio, seus parentes não vieram, seus amigos não vieram, muitos membros não vieram hoje, mas você está aqui. Você não desistiu, você permaneceu. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus vai honrar alguém aqui nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, aqui nós temos homens e mulheres guerreiras. Por mais fraco que algum deles ou delas estejam, por mais desanimados que algum deles ou delas estejam, mas aqui elas estão para lutar, aqui elas estão para guerrear. Elas entenderam, compreenderam que elas precisam estar diante do Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, garanta vitória, Senhor, a estes guerreiros e estas guerreiras que aqui estão.
Abre portas maiores, melhores. Dê condições, em o nome de Jesus. Dê condições aos seus filhos. Dê condições às tuas filhas. Condições espirituais, condições materiais, condições na saúde, condições para lutar, condições para vencer, condições para serem determinados, valentes, para lutarem juntos com Davi nesta batalha, para que eles entendam que o Senhor está com eles constantemente. Assim, Senhor, eu te peço, assim, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmão, sente por um minuto.